Legal. Queridos, eu gostaria de meditar com você rapidamente a respeito de uma prova que Deus fez com Abraão. A palavra diz que Deus prova Abraão mais uma vez, né? Mais uma vez Abraão é provado. Por que Abraão foi provado mais uma vez? Por que Abraão foi provado mais uma vez? E eu quero ler com vocês o texto, está em Gênesis 22, que diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quando nós vamos lá no versículo 11, nós vemos o Senhor dizendo assim do céu: Abraão, Abraão, e respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho. E esse é o texto principal que eu quero meditar com você. Não faças tal coisa, porque agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho. Para você poder entender todo o contexto, é muito importante você saber que Abraão, a história dele começa em Gênesis capítulo 12, mas ela está completamente linkada a Ur dos Caldeus, o que nós conhecemos como a Terra de Sinar ou a Babilônia, que naquele momento já tinha como nome Babel. Babel é uma cidade fundada pelo primo de Abraão, chamado Nimrod, que funda aquela cidade e constrói uma torre, na tentativa de tornar célebre o nome deles. É uma clara tentativa de rebeldia contra Deus, de rebelião contra Deus, porque naquele momento Deus havia dito a Noé, abençoado toda a sua descendência, amaldiçoado a Cã, e dito a Noé que ele deveria se espalhar sobre a terra, que seus filhos deveriam se espalhar sobre a terra, possuir propriedades, e eles deviam viver em estilo patriarcal, onde o pai de família governaria aquela terra e o livre comércio aconteceria, de forma de que quem cultivasse poderia negociar com quem criasse animais. E dessa forma haveria uma livre transação de comércio, onde você ofereceria o seu produto em troca do produto daquele outro que produz um produto diferente do seu. E com esse livre comércio, aquilo que me falta na minha casa, eu negociaria com você e traria, através dessa negociação, te oferecendo algo que eu tenho e você, algo que você tem. Nimrod, que o seu nome significa rebelião, claramente se voltou contra o propósito de Deus e instalou essa torre e instalou também aquilo que nós chamamos de idolatria. E é por isso que Babel se tornou Babilônia e depois se tornou a Grande Babilônia. Nós vemos a evolução do mal. Nós vemos que essa ideia de Nimrod começa a se propagar e então começa a idolatria. É por isso que no Novo Testamento, nós vemos a grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas, se referindo à prostituição, ou seja, aquela que leva as pessoas a se prostituírem com o vinho do seu furor. E ela será julgada, uma pedra vai cair do céu e vai condená-la conforme é condenada todas as prostitutas, por apedrejamento. Bom, Abraão vivia nesse ambiente. Deus não chama Abraão de uma família temente a Deus, de uma região temente a Deus, de parentes de uma parentela temente a Deus. Deus chama eles, conforme disse Josué no seu último discurso, antes de entregar a liderança da nação que havia recém-conquistado a terra. Ele disse: Deus não chamou Abraão, o nosso patriarca, o nosso ancestral, de uma vida de temor. Ele vivia em um ambiente de idolatria. Josué confirma isso. Quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão dos poderes de Nimrod. Nimrod está no capítulo 10, capítulo 11 de Gênesis. E no capítulo 12 surge Abraão. E quando nós vamos estudar a genealogia e os tempos, percebemos que eles são contemporâneos, primos e contemporâneos. Nimrod instala um sistema de leis que vai ser desenvolvido depois por um dos seus descendentes,
conhecido como Hammurabi, que é o Código de Hammurabi, que estava sobre a lei de Italião. E o que diz essa lei? O que diz esse código? É muito importante você entender. Diz que quando um marido casado com a sua esposa quisesse um filho e a sua esposa não o pudesse dar, então esse marido poderia ter relações com a sua concubina e desse relacionamento gerar um filho, e esse filho seria considerado dele e dela. E Abraão, quando foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos de idade. E o que nós constatamos através dos relatos bíblicos, e fica muito claro, é que Abraão não tinha filhos. A pergunta que eu te faço é esta: se Abraão vivia em uma terra que vivia sobre a lei do Código de Hammurabi, a lei de Italião, que era olho por olho, dente por dente, que permitia com que um homem que precisasse gerar descendência, ter filhos, pudesse ter com a concubina da sua esposa, porque Abraão, que já estava com 75 anos de idade, ainda não tinha feito isso. Isso vai desencadear para a segunda pergunta. Por que que Abraão, depois de chamado por Deus para ter um filho, junto com a sua esposa Sara, que era estéril, mas que Deus abriria o ventre dela, porque depois de já ter recebido essa promessa, ele decide ter um filho com a concubina de Sara? E você pode dizer, porque Sara pressionou. Mas será que fosse só isso mesmo? Será que era só isso? Será que Abraão, vivendo na Babilônia, em Ur dos Caldeus, também não sofreria essa mesma pressão, já que ele veio de lá, já saiu de lá como um homem rico, de muitas posses, de uma família rica? Será que ele também não sofreria esse tipo de pressão lá? Porque ele cedeu a pressão aqui e não lá. Abraão poderia ter então tido um filho, já estava com 75 anos de idade, já estava pensando em aposentadoria, a idade do homem já está limitada a 120 anos. Ele poderia ter tido um filho, mas ele não teve. E a resposta está aqui. A idolatria havia sido implantada com a Torre de Babel, com Nimrod e sua descendência, e eles começaram a adorar muitos deuses e tirar o povo da adoração a Deus, afastando o povo de Deus. Essa é a descendência de Cã, afastando o povo de Deus. E quando eles estão adorando outros deuses, cegando o povo para que o povo não pudesse enxergar o verdadeiro Deus, um dos deuses que ele adorava chamava Moloque, um deus que também vai ser adorado na terra de Canaã. Você sabe, Salomão adorou esse deus, esse falso deus. E esse deus ele exigia o sacrifício de crianças. Quando Cristo diz: "As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja", Cristo está diante de um local que era utilizado para sacrifícios de crianças para Moloque. Moloque, o deus que exigia sacrifício de um filho, do filho mais importante. E o que acontece com Abraão é como se ele estivesse dizendo: Moloque, a ti eu não vou oferecer filho nenhum. E para não correr o risco, prefiro nem tê-lo. Posso tê-lo, a lei permite. É legal, eu posso ter sem sofrer nenhum problema, nenhuma retaliação. Mas prefiro não ter filho do que ter que oferecer um filho para um Deus. E quando ele está vivendo na terra de Ur dos Caldeus, na terra da Babilônia, na terra de Sinar, o Deus que reina ali é um Deus que pede filhos. Quando ele recebe o chamado de Deus, ele recebe uma promessa. Não de um Deus que pede filhos, mas de um Deus que dá filhos. De um Deus que abre o ventre, a madre de uma mulher, para dar filhos. Abraão fica encantado com esse Deus e atende o chamado desse Deus,
Porque de todos os deuses que apenas pediam, os falsos deuses possuem essa característica, eles pedem, pedem, nunca dão nada. E ele encontra um Deus que está disposto a oferecer, a dar, um Deus doador, um Deus galardoador, um Deus que presenteia, um Deus que abençoa. Não que quer tirar a vida do seu filho. E os anos se passam, 24 anos, e a promessa não se cumpriu. Abraão passa por muitos momentos de crise, até que a promessa se cumpre. Sara, então, tem o seu ventre aberto, e agora ela pode dar luz a um filho. O nome dele é Isaac. E quando esse filho cresce, já está na juventude, para a adolescência, Deus vem e põe Abraão à prova mais uma vez. E por que não dizer pela última vez? E qual era a prova? Pega o teu filho, o teu único filho, vá ao monte que eu te mostrarei e ofereça a mim. Abraão vai sem avisar Sara e sem pensar duas vezes. Porque talvez se ele parasse para pensar, ele diria: poxa, na Babilônia eu não quis ter filho para não ter que fazer isso. Porque Deus me tira da minha terra, da minha parentela, me traz nesse lugar, me dá um filho e agora quer tomar. Mas ele, sem pensar nisso, ele simplesmente obedece. Numa caminhada de 3 dias, em direção ao monte Moriá, o mesmo monte que Jesus foi oferecido em sacrifício, o mesmo monte, Monte Gólgota, Monte Caveira. Ele vai lá e oferece o seu filho. E quando ele já está para sacrificar o seu filho, um anjo do Senhor brada do céu e diz: Abraão, não faça tal coisa, porque agora sei que me temes mais do que todos. Porque agora sei que me temes mais do que todos. Mais do que todos quem? Do que todos os deuses, do que os falsos deuses que pedem sacrifícios de crianças. Agora sei que me temes mais. E essa é a última prova de Abraão. O que Abraão não fez para Moloque, Abraão fez para Deus. O que Abraão não ofereceu para Moloque, Abraão ofereceu para Deus. Abraão se tornou pai da fé, se tornou um exemplo, um patriarca, um exemplo, não somente por ter acreditado num chamado para ter um filho, para possuir uma terra e uma descendência, mas principalmente por ter a capacidade de abrir mão de tudo isso para agradar o Deus que o chamou, para servir o Deus que o chamou. Eu sei que nós buscamos a Deus para conquistar, para ter, mas há momentos da nossa vida que o nosso Deus, que é galardoador, que é doador, que dá, também pede. Pede o sinal de prova, não que ele quer ter porque ele precisa, mas para que nós possamos sondar o nosso coração. Você acha que Deus não sabia que Abraão faria isso? Sabia. Ele conhece tudo, conhece o nosso coração, conhece o tempo, o futuro. Mas ele queria que Abraão sondasse o seu próprio coração e visse as suas motivações. É dessa maneira que Deus trabalha com a gente. Quando ele pede não por egoísmo, ele pede não por maldade, ele pede para que nós possamos sondar no nosso coração o conteúdo, a essência, as nossas motivações. Então, quando Deus pede algo a Abraão, que é o seu único filho, ele sabia que ele estava pegando o ponto fraco de Abraão, a área que mais doía. Aquilo que Abraão nunca fez para Moloque é o que Deus estava pedindo para ele fazer para si, para o Todo-Poderoso. E Abraão faz. Entra no hall dos heróis da fé. E é um exemplo de postura de alguém que realmente vive a abnegação, a doação, a entrega total a Deus. E você? Se Deus te pedir tudo aquilo que Ele já te deu, qual seria a sua resposta? Eu sou o pastor Fabrício Moura. Estou aqui poucos minutos, 5 minutos, para poder passar para você um pouquinho de sabedoria bíblica. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar.